Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do irmão Creusal. Nós vamos fazer um vídeo aqui em parceria, onde nós vamos falar sobre o Estado de Israel, né? Amanhã, 14 de maio de 2019, Israel estará completando 71 anos, né? No calendário gregoriano. Então eu quero deixar aqui Lucas 21, o versículo de número 29, que diz assim: E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira, ou seja, olhai para Israel. Todo mundo sabe que a figueira é Israel, né? A figueira, ela simboliza o Estado de Israel. Então nós, como cristãos, nós temos que olhar para os acontecimentos em Israel, porque Israel é o ponteiro do relógio mundial de Deus. Então, para nós ficar atentos com a iminência do arrebatamento, nós temos que estar ligados em Israel. Israel é o nosso relógio de orientação, é o nosso ponto central. Então Jesus disse: olhai para a figueira e para todas as árvores. As árvores a gente sabe que é as nações gentílicas, né? A Europa ali, aquela região da Europa. Agora a figueira é Israel. Versículo 30 diz assim: quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo as que perto está já o verão. Então nós sabemos que Israel brotou na verdade foi 29 de novembro de 1947, quando o brasileiro Oswaldo Aranha, né, em uma resolução na ONU, a chamada resolução 181, né, foi criado o Estado de Israel. Então tem essas duas datas, 29 de novembro de 47 e 14 de maio de 48, onde foi a Guerra da Independência de Israel. 29 de novembro de 1947, cumpriu-se então Isaías 66, versículo 8, quando em um só dia foi criada a nação. Então Israel, ele era uma colônia britânica, né? Estava sob domínio britânico, e em 48, 14 de maio de 48, então houve a independência de Israel. É igual o Brasil teve a sua independência em 1822, ele foi criado, ele foi descoberto em 22 de abril de 1500, mas a sua independência foi 7 de setembro de 1822, é igual a Israel. Israel foi fundado na ONU em 29 de novembro de 47, mas a sua independência foi 14 de maio de 48. Mas vamos considerar essa data de 48, vamos fazer uma análise aqui. 1948 para 2018 são 70 anos do Estado de Israel. 1948 para 2019, 71 anos. Eu estou falando aqui de calendário judaico, ou de calendário gregoriano, aliás. Calendário gregoriano. Só que tem uma diferença aí, meu irmão. Do calendário judaico para o gregoriano, ele tem uma diferença de 350 dias. Então isso é muito simples você fazer essa matemática. Você pega a sua calculadora, pega um papel aí, e você coloca 70 anos, que é o tempo de uma geração, conforme o Salmo 90, versículo 10, né? E nós temos que orientar pela figueira, a figueira é Israel. Então você pega 70 vezes 360 dias, que é o calendário judaico, 70 vezes 360 dias, vai dar um valor de 25.200 dias. Aí você anota aí no cantinho do papel, depois você pega 70 anos vezes 365 dias, vai dar exatamente 25.550 dias. Então dá uma diferença de um ano, 350 dias, praticamente um ano. Ou seja, na verdade, o Estado de Israel amanhã ele vai completar no calendário gregoriano 71 anos, mas no judaico é 72. E o prazo limite é 73 anos. Então, o ano que vem, na primavera do ano que vem, o Estado de Israel completa 73 anos no calendário judaico. No gregoriano é 72 no ano que vem, mas no judaico vai ser 73. Então, meus irmãos, está próximo, nós estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Então o próprio Jesus está dizendo assim, ó: quando já começar a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo as que está perto já o verão. Assim também vós, quando vires acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. O reino, ou seja, a implantação do governo teocrático. Então o pontapé para a segunda vinda foi dado em 14 de maio de 48, quando a figueira brotou. O prazo limite é 2028, são 70 anos, 80 aliás, são 90, 10. Então, dentro desse período de 70 a 80 anos, vai acontecer o que? Arrebatamento da igreja,
ascensão do anticristo, grande tribulação e segunda vinda. Tudo dentro da geração Tudo da dentro de figueira. uma geração que tem que fechar até o ano 2028 e não pode passar. O Senhor Jesus está dizendo aqui, ó. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto, ou seja, a implantação do governo teocrático, do reino de paz milenial. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Até que tudo aconteça o quê? Não pode passar essa geração até que aconteça o quê? Arrebatamento, ascensão do anticristo, grande tribulação e segunda vinda. A palavra aqui no original grego é geneia. Geneia quer dizer geração que vive atualmente. Então, quando que brotou essa geração? 14 de maio, 1947, 1948. 14 de maio de 1948, 29 de novembro de 1947. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus irmãos, nós temos que observar essa diferença aí do calendário, porque tem muita gente que está achando que amanhã Israel faz 71 anos. Amanhã, na verdade, Israel faz 72 anos no calendário judaico. Porque o que vale é o calendário de Deus, que é o judaico, né? E o calendário gregoriano ele foi promulgado pelo Papa Gregório. Então é calendário do homem. Agora o que vale é o calendário de Deus, que é o calendário judaico, né? Então nós temos que estar muito atento a isso aí. Eu quero fazer um comentário aqui em Jeremias, porque tem muita gente que fala assim: como é que os irmãos têm tanta certeza que a geração da figueira que brotou com a criação do Estado de Israel é a última geração que vai presenciar, uma parte vai presenciar o arrebatamento da igreja, outra parte vai ficar na grande tribulação e vai presenciar a ascensão do anticristo e a grande tribulação? Como que vocês têm certeza disso? É só você pegar Jeremias capítulo 30, no último versículo, no 24, na parte final, que diz assim, ó: no fim dos dias entendereis isto. Quando começou o fim dos dias? Na geração da figueira. Na geração da figueira. 14 de maio de 48, 1947, 1948. A partir de 1948 ali já foi estipulado os fins dos dias, né? Foi dado pontapé ali. Aí naquele tempo, olha o texto do Jeremias 31, capítulo 31 aqui, ó. Naquele tempo, diz o Senhor: serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. É Deus que está dizendo, não é eu. Não é o irmão Krausaldo que está dizendo. O povo que escapou da espada. De Hitler. O povo que escapou da espada de Hitler. Achou graça no deserto. Hitler, o carrasco nazista Hitler, que ele era um protótipo do anticristo. Ele subiu ao poder em 38 e ele perseguiu o judeu até 45, exatamente 7 anos. O Hitler representa 7 anos da grande tribulação. Exato. Representa o anticristo. O Dave Hunt, da Chamada Meia-Noite, ele tem o saudoso Dave Hunt, Chamada da Meia-Noite, ele tem um livro que chama Hitler, o quase anticristo. Então, da mesma forma que Hitler subiu no poder em 38 e ele perseguiu o judeu até 45, é exatamente os 7 anos da grande tribulação. Bate certo. O anticristo vai perseguir o judeu 7 anos. Agora, quando o Hitler tocou no judeu, meus irmãos, ele toca na menina dos olhos de Deus, porque ele matou 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. Aí escapou um remanescente que escapou, que emigrou para Israel, que está dizendo aqui, ó: o povo que escapou da espada, ou seja, da espada de Hitler, encontrou graça no deserto. Israel era uma terra árida, era um deserto que não produzia nada. E hoje ela exporta fruta para todo lado. Exato, fruta, Isaías kibbutz, né? Isaías 27, versículo 6, aí, que fala das frutas que Israel exporta para a Holanda. Por isso que Deus lá atrás falou assim: a terra que mana leite e mel, é Israel. Israel exporta flores para a Holanda. Então aqui, ó, esse povo, eles encontrou graça no deserto. Aí fala assim, ó: Deus está confirmando, é Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Quando que Israel vai descansar? No milênio. No milênio. Então, a contagem para a segunda vinda e a implantação do reino teocrático, ela se deu exatamente em 14 de maio de 48, irmão. Não tem como passar. Não tem como. Aquele outro texto lá, acho que é Jeremias, eu não me acordo, que fala que Jesus está falando ali ele diz assim que
passados 70 anos eu vos visitarei. Aquilo ali é um tipo também, né? É porque a profecia Duplo cumprimento. ela tem duplo sentido, então Jeremias, Passados 70 anos eu vos visitarei. Jeremias 29, versículo 10, não é? Ele fala. Então, quer dizer, já passou os 70 anos, né? certamente que passados 70 anos na Babilônia, Babilônia hoje é o mundo. é o mundo, é uma representação do mundo. Isso aqui está falando para o povo judeu lá, que estava na Babilônia, mas também representa para os dias atuais, porque Deus fala por padrões. A que tem um profecia padrão. tem duplo cumprimento. Certamente que passados 70 anos na Babilônia, ou seja, nós estamos vivendo dentro de uma Babilônia, a igreja hoje ela vive dentro de uma Babilônia. Essas igrejas evangélicas hoje virou uma Babilônia, meu irmão. Exatamente. É uma profanação dentro dos templos hoje. Essa igreja de Laodiceia hoje é uma Babilônia. É uma Babilônia. Então, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei. Então, o Senhor vai visitar a igreja agora no arrebatamento e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, da mesma forma que Israel não tinha pátria, eles estavam lá na Babilônia, eles emigrou para o seu lar nacional. A igreja, ela não tem pátria. Nós estamos aqui como peregrinos em terra estranha. Peregrinos, o Senhor diz na sua palavra. Então nós vamos emigrar para o nosso lar nacional, que é a glória eterna. Isso é muito forte, meu irmão. Então nós não somos o Senhor diz na sua palavra, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, né? Está muito próximo. Somos forasteiros, né? Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos, porque amanhã é 14 de maio. Amanhã Israel completa 71 anos, mas no calendário gregoriano. Você tem que fazer a conta no judaico, vai dar 72 anos. Pega a sua calculadora e faz o cálculo aí do jeito que eu expliquei, que vai dar tudo certinho. Então o ano que vem, na primavera do ano que vem, Israel completa 73 anos. E o Senhor Jesus, ele vai vir no prazo limite, ele não tarda e nem falha. A Bíblia fala, tem muita gente que fala assim que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e Deus não falha. Deus vai vir no momento certo. Isso é verdade. Ele vai vir no limiar. Do jeito que aconteceu com Noé. Quando completou 120 anos da paciência de Deus, de esperar aquele povo se arrepender e eles não se arrependeram, Deus falou para Noé, Noé, entra na arca você e sua família. Pronto, 120, findou os 120 anos, ele mandou entrar. Então nós temos que estar atentos, porque tem muitos irmãos que estão aguardando o arrebatamento por esse ano, e pode não acontecer, não estou dizendo que não vai acontecer, pode não acontecer, porque o Israel só completa 73 anos no ano que vem, no calendário judaico, e nós temos que estar ligados na primavera judaica do ano que vem, nesta também, que vai até 21 de junho, mas principalmente na do ano que vem. Por quê? Porque a primavera é a época em que se colhe cevada. E a igreja ela vai ser arrebatada como cevada. E outra coisa, Ruth que é um tipo da igreja que vai ser arrebatada, ela casou com Boaz na primavera. Ruth casou na primavera, que é a época da colheita da cevada. Então, nós temos que estar atentos nessa primavera que vai até 21 para judaico, que vai até 21 de junho. Mas se caso não acontecer, os irmãos não devem desanimar, não fique triste, não baixe a cabeça, não vire pós-tribulacionista, porque muita gente vai virar, muita gente vai blasfemar, vai dizer que Jesus não vai vir mais, se Jesus não volta esse ano, mas fique atento no ano que vem, porque o ano que vem Israel fecha 73 anos no calendário judaico. Então o ano que vem, a primavera do ano que vem, a primavera judaica do ano que vem, nós temos que estar atento nela, porque é muito forte. Se não vier esse ano, o ano que vem é mais forte que esse ano ainda, o sinal. Aí esses dias, só falando aqui, uma irmã falou assim, mas todo mundo já falou que Jesus ia vir em 2000, outros falou que Jesus ia vir em 98, Aí eu falei para ela assim, irmã, mas dentro da palavra de Deus, só que aquela época não tinha completado a geração da figueira. A geração da figueira é para nós agora. Agora sim que vai completar a geração da figueira. Aquela época não tinha completado a geração da figueira. São povo que estava profetizando por seu bel prazer mesmo. Então, o Senhor nos diz aqui em Salmo 90, 12, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos o coração sábio. Então o Senhor, ele não está falando aqui, nós não está aqui marcando data nem nada, nós está falando aqui
Aqui o Senhor está dizendo nesse versículo, o dia e a hora, isso aí eu não vou revelar a vocês, não, mas e anos e épocas, isso aí vocês podem buscar que tem nas Escrituras, como está no Salmo 90:12, né? Em 2000 houve aquele movimento, as pessoas esperando Jesus, mas porque as pessoas não estavam indo para Israel, porque em 2000 o Estado de Israel ele tinha 52 anos. Não completou 1948 para 2000, 52 anos. Então não tinha como Jesus voltar naquela época. Então Jesus ele vai vir no prazo limiar. Qual que é o prazo limiar? 80 anos. 80 anos é o prazo limiar para Jesus voltar em Jerusalém. Então, desses 80 do Estado de Israel, você tem que baixar 7, que nós somos pré-tribulacionistas. Então, qual que é o prazo limiar para Jesus arrebatar a igreja? 73 anos do Estado de Israel. Exato. Então, 73 anos do Estado de Israel no calendário gregoriano vai dar no ano 2021, mas no judaico é o ano que vem. Porque tem a diferença de um ano. Tem um ano a menos. Tem um ano a menos. Então nós temos que estar atentos, meus irmãos. Se não aconteceu o arrebatamento esse ano, fique firme, não desanime, não desvie, não vire pós-tribulacionista, porque essa doutrina ela é errada, ela é uma escatologia errada. Não vire pós-tribulacionista, fique firme, porque o ano que vem é um ano muito importante para nós. A primavera do ano que vem, a primavera judaica do ano que vem é muito importante para nós. E eu quero que ele volte agora. Eu queria que ele voltasse agora. Mas se ele não voltar esse ano, eu vou continuar firme ano que vem. Exatamente. Está iminente, está muito iminente. Como o irmão Clealdo falou aí, ó, nós temos que... Ninguém está marcando data aqui, a gente está vendo os sinais que cercam a sua vida. Nós temos que observar os sinais, as estações que cercam a sua vida. Ninguém aqui falou de dia, ninguém falou aqui de hora de arrebatamento aqui. Ninguém falou isso. Né? Então nós temos que estar atentos, porque realmente... está muito próximo de acontecer. Amém, meus irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus.